A qualquer momento, a Câmara vai estar votando o projeto que extingue o 14º e o 15º salários dos deputados e dos senadores. Se a extinção for aprovada, vai render uma economia de mais de 30 milhões de reais por ano. Mas para onde vai esse dinheiro? Bem que ele podia ter uma destinação social. Por isso, o deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto destinando os recursos para a área da saúde. O deputado está aqui com a gente. Nosso programa está sendo retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, o senhor acha possível fazer essa transferência desses recursos de forma assim tão imediata? Antes mesmo da votação, o senhor já está acreditando na extinção, né? Mas há uma certa resistência ainda e tal coisa. Mesmo assim, o senhor acredita que vai ser possível? Talvez o público, assim, mais geral, não compreenda como isso funciona. O simples fato de não receber 14º e 15º não significa nada além da questão ética e até moral dos deputados, que é ocorrente nos corredores. Os deputados já acham que não cabe mais o momento que nós vivemos no nosso país esta história de 14º e 15º salário. Mas mais do que isso, é importante uma boa destinação, porque senão isso fica dentro do orçamento e vai ser utilizado em outras coisas não tão importantes. Mas também, como o tema está em pauta, está todo mundo falando disso, por isso a intenção com esse projeto, porque determina um espaço importante para o nosso país, que é a questão da saúde. Se fala muito nisto e fica um ato, além de um ato de doação, não é simplesmente o ato do deputado dizer eu não quero receber mais o 14º, 15º, é obrigar que esse recurso seja destinado à saúde pública do país, que é uma área que faltam recursos. Na sua opinião, então, deputado Alexandre Roso, a emenda 29 não resolveria o problema? Óbvio que a emenda 29, nós tínhamos certeza que ela não iria resolver o problema, pelo menos a curto prazo. Porque o que nós fizemos ali foi escrever a Constituição de uma maneira mais forte. Essa é a verdade. Porque os governos, principalmente os governos estaduais e também o governo federal, colocavam na sua prestação de conta coisas que não tinham nada a ver com a saúde. Porque, do meu ponto de vista, por exemplo, calçamento podia, para alguns, ser saúde, outros não. Então, colocavam isso na prestação. Quando nós aprovamos aqui... Saneamento sempre entrou. Quando nós... Saneamento sempre entrou. Então, vê só que é questão a médio e longo prazo. Ninguém pode fazer uma previsão de quanto a emenda 29 trouxe benefício, porque nós teríamos que revisar todas as prestações de contas que foram colocadas errado do ponto de vista do que está hoje regulamentado. Então, eu tenho sempre o sentimento que foi muito bom aprovar a regulamentação da emenda 29, porque é um avanço. Mas, mais do que isso, dá a certeza para o gestor lá no município que ele sabe exatamente o quanto ele vai ter disponível no seu orçamento. Isto aqui, é lógico, as pessoas podiam dizer assim, 30 milhões é pouco para a saúde de todo o país, mas é um gesto que demonstra em que a Câmara tem o interesse de, além de não receber mais 14º e 15º, encaminhar esse recurso na forma de doação para o Fundo Nacional de Saúde, para que esse dinheiro possa ser aplicado em ações de atenção básica, por exemplo. Que eu acho que esse é o momento que tem que fazer. Eu tive a minha formação no Legislativo Municipal. E lá, todo final de ano, as pessoas faziam política, eu digo politicagem, devolvendo recursos, papel, dizendo, olha, nós não gastamos todo o 12º, então estamos devolvendo à prefeitura. Isso nós sabemos, depois aprendemos com o andar da carruagem que isso, na verdade, não significava nada. E isso não. Esse projeto, efetivamente, ele pode contribuir em mais de 30 milhões por ano dentro do Fundo Nacional de Saúde. A gente não tem uma boa experiência na destinação de recursos para a saúde desde a CPMF, o senhor se lembra do imposto do cheque? Sim. Criado para a saúde e cuja destinação tinha tudo menos para a saúde, ou muito pouco para a saúde. Olha só, eu digo, não existe lei perfeita, mas essa lei tem algumas coisas que são muito interessantes. Na questão da CPMF, existiam alguns mecanismos antes que iam comendo esse recurso até chegar, na linguagem figurada, comendo esse recurso até chegar ali na saúde pública. Neste caso, não. É dinheiro direto colocado no fundo para ser aplicado. Aí vem aquela grande discussão. O problema da saúde hoje é financiamento ou é gestão? Que é sempre cobram. Quando estavam aqueles que eram contrários à emenda 29, diziam que não adianta mais dinheiro para a saúde se não tiver gestão. E aqueles que queriam dinheiro diziam, olha, nós fizemos gestão bem, o problema é financiamento. Então, esta lei, ela coloca o dinheiro direto, não há intermediários que vá pegar parte desse recurso.
Eu podia dizer assim, isso é só um sinal de como nós queremos fazer com que essas coisas tenham uma ligação direta, principalmente com a saúde pública, com a saúde das pessoas. E o Fundo Nacional de Saúde é um recurso que é prestado conta centavo a centavo. Ele é a maneira mais direta de recursos, por exemplo, federais para os municípios, direto na conta do município, direto na conta do gestor de saúde municipal, que é hoje o problema. Quando nós começamos toda essa história de SUS, nós falamos em municipalização da saúde. Esquecemos, por exemplo, de colocar que não ficaria só na responsabilidade do gestor municipal. Hoje, 22% dos orçamentos das prefeituras de todo o Brasil são aplicados na saúde, porque alguns entes dessa estrutura toda, que é dividida a questão do financiamento, não fazem a sua parte. Com a emenda 29, isso vai mudar realmente a situação. E eu venho do Estado, que é campeão negativo em aplicação. Estou falando isto porque meu partido, inclusive, faz parte do governo lá e nós brigamos muito por isso. Brigamos para que a emenda 29 vá. Essa lei ela tem esse viés no sentido de que eu sou um médico que trabalha na saúde pública, que tem sempre o interesse de poder trazer mais recursos para dentro do sistema de saúde. Não se faz saúde de qualidade sem ter uma aplicação de recursos financeiros adequado. E é lógico que a gestão tem uma importância muito grande, porque quanto melhor aproveitado isto, esse recurso que vem, melhor é. Mas o povo da saúde tem até muita experiência, porque nós, por muito tempo, fizemos gestão com pouco recurso. Agora, deputado Alexandre Roso, o principal jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, vem liderando o movimento a favor do fim do 14º e 15º salários dos deputados e senadores e fez um levantamento recente mostrando que as principais resistências estão nos partidos governistas, sobretudo no PT. Ao mesmo tempo que demonstrando que não há um empenho da Casa, da Câmara, em colocar o projeto em votação. O senhor acredita mesmo assim que ele vá a votos e que ele seja aprovado? Eu acredito que não existe mais ambiente nesse contexto nacional em que se discute salário mínimo. Não existe mais ambiente para uma categoria como os deputados receberem 14º e 15º. Não existe. Conversando com meus pares, isso fica evidente. Todo mundo concorda com isso. Mas mais do que isso, por isso que eu chamo a atenção para esse projeto de lei. Ele não é simplesmente dizer assim, nós queremos dar uma destinação a esse recurso para injetar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo dar o exemplo. Eu acho que o político ele tem que dar o exemplo nas coisas que ele faz do que ele faz. Ele precisa dar esses encaminhamentos. Essa resistência que existe, ela é uma resistência até velada. Não aparece assim de uma forma tão eficaz. O que eu noto na conversa com os pares é que ninguém mais hoje quer receber 14º e 15º. E esse movimento, eu acho que ele vai crescer porque a sociedade está aí, a imprensa para mostrar, dar clareza para as ações dos políticos, e eu tenho certeza que isso vai ser encaminhado desta forma. O senhor não acha que seria muito mais efetiva uma ação que fosse no sentido, por exemplo, de dar mais consequência à aplicação da verba indenizatória, que hoje é extremamente contestada em vários foros, por vários analistas? Essa coisa tem origem, inclusive, na década de 40. Depois de 95, quando ela foi alterada, esses detalhes não ficaram bem definidos. O que fica claro que, como verba de indenização de que se já foi até suprido por um outro espaço dentro desse orçamento que cabe a cada deputado federal, no caso aqui. Então, é mais do que óbvio que não cabe mais nem pelo mérito e nem pela questão ética. Por isso é que nós precisamos fazer um movimento aqui. Eu sei que um projeto de lei é uma pequena iniciativa, mas esse projeto aqui nós fizemos ele é recente dentro desse processo e nós já estamos aqui hoje conversando sobre esse assunto, tanto que interessa às pessoas e interessa à sociedade brasileira. Deputado Alexandre Roso, PSB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, porque esse assunto realmente é muito importante para o Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu sou Paulo José Cunha, agradeço a sua audiência. Um abraço e até a próxima.